Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Professor Nunes.jms. Vamos então, assim, falar sobre algumas notícias do dia deste sábado, que a começar pela prisão do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Bolsonaro e que estava sendo secretário de Segurança do Distrito Federal, mas foi afastado depois da invasão dos terroristas bolsonaristas aos três poderes da República, né, ao Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto, Congresso e Senado, e fizeram uma quebradeira geral. O Anderson Torres, ele foi preso nesta manhã, chegou dos Estados Unidos, estava na Flórida, e já havia sido decretada uma prisão do Anderson Torres pelo Alexandre de Moraes. Então ele foi, assim que chegou pela manhã em Brasília, foi levado para a prisão, para a Papuda, no Distrito Federal, no caso, na sala específica, conhecida também como Papudinha. Na casa do Anderson Torres, foi encontrada uma minuta de um golpe que anularia o resultado das eleições de 2022 e colocaria o Bolsonaro como o presidente da República, afastaria os ministros do TSE, né, principalmente o Alexandre de Moraes, né, até a minuta previa até uma prisão do Alexandre de Moraes. Então essa minuta foi encontrada na casa do Anderson Torres. Repare bem, foi encontrada uma minuta, uma proposta, um documento que estabeleceria um golpe no Brasil, anulando as eleições de 2022, ou mudando o resultado das eleições de 2022, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Então, pesa sobre o Anderson Torres crimes gravíssimos. Então, o ex-ministro da Justiça do Bolsonaro está agora preso, teve uma audiência de custódia ainda neste sábado para o Anderson Torres prestar os esclarecimentos, mas tem muita coisa aí para ser resolvida aí sobre essa história aí, porque nós assistimos já no dia 8 de janeiro a tentativa de um golpe, teve a invasão dos três poderes. O Anderson Torres tem sobre ele toda a culpa por não garantir a segurança suficiente para o Palácio do Planalto, a Praça dos Três Poderes. Aqui na notícia do UOL, Anderson Torres passa por audiência de custódia e continua preso no Distrito Federal. O ex-ministro foi detido ao desembarcar nesta manhã no aeroporto de Brasília. Suspeita de omissão fez Torres ser preso. Entenda a situação, o UOL está destacando isso aí. O Leonardo Sakamoto, ele diz o seguinte: preso ao voltar ao Brasil, Torres é arquivo vivo do golpismo bolsonarista. O ministro da Justiça, Flávio Dino, acompanhou a prisão do ex-ministro à distância. Aliados do governo comemoram a prisão de Anderson Torres. Fica faltando o chefe, né, no caso o Bolsonaro, coloca aqui a notícia. O Randolfo Rodrigues diz o seguinte, que a prisão de Torres é recado a quem desrespeitou a lei por 4 anos. Desrespeitou a lei por 4 anos. Então, essas notícias aí, em destaque, que se teve em destaque no sábado, neste sábado,
Então é importante destacar o seguinte, durante 4 anos do governo Bolsonaro, o Bolsonaro, ele atuou praticamente para prejudicar a democracia brasileira, o Estado de Direito. Foram várias ameaças que foram feitas pelo Bolsonaro, quando ele sempre falava aquela história das 4 linhas, jogando nas 4 linhas, né, que é um termo detestável, né, que se atribui diretamente ao Bolsonaro. Só por esse termo a gente vê como o Bolsonaro, ele como presidente tinha dificuldade em respeitar a democracia. Então, quando ele fala em 4 linhas, né, respeitar as 4 linhas, ele vai procurar até mesmo um golpe para ter uma moldura de constitucionalidade, de legalidade, e isso fica muito claro com a minuta encontrada na casa do Anderson Torres. Sobre essa minuta, tem até algumas coisas, no mínimo, estranhas ou engraçadas, podemos dizer assim, quando o Anderson Torres tenta se explicar sobre essa minuta, né? A explicação que ele dá é o seguinte: é um documento que estava na casa dele e que ia ser incinerado, né? Ia ser destruído. Bom, você já parou para pensar sobre essa fala, essa justificativa do Anderson Torres? Você já parou para pensar sobre isso? Ou seja, ele reconhece a existência do documento, mas é como se fosse assim, vamos fazer digamos assim, uma comparação. É como se o Anderson Torres chegasse, digamos, na frente da sua casa e de repente passasse uma pessoa assim: olha, guarda essa minuta aí, vê essa minuta aí de um golpe que a gente tem preparado e pronto, né? Ou então que, estranhamente, a minuta assim, de repente, surgiu na casa do Anderson Torres. Claro que não foi nada disso, né? Quando se trata de uma minuta e que colocaria o Bolsonaro como o vencedor das eleições, ou o presidente da República, porque não reconhecendo a eleição do Lula, então uma minuta, ela tem, com certeza, várias mãos, digamos assim, várias digitais ali naquela minuta. Aí se pergunta quem estaria, ou quem foi, quais foram os responsáveis pela elaboração dessa minuta, não é? Aí isso é pensar, por exemplo, o Bolsonaro, surgiu dele a ideia, possivelmente, surgiu dele e dos seus comparsas, dos mais próximos, né, da sua equipe, digamos assim, General Heleno, o general Braga Neto, os advogados do Bolsonaro, do Anderson Torres, né? Então, uma minuta ela não é uma coisa que surge assim de repente, eu estou na minha casa e apareceu uma minuta aqui de um golpe, né? Apareceu uma proposta de um golpe aqui, aí o cara assim, quando pego, como diz assim, com a boca na botija, aí o seguinte, aí ele vai tentar justificar que era um documento na proposta que ia ser destruído. Então, no mínimo, o Anderson Torres prevaricou, no mínimo, né? No mínimo prevaricou, porque ele recebeu um documento que propunha ali, estava elaborado ali, um golpe, né? Uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, a anulação do resultado das eleições, e colocaria o Bolsonaro como presidente da República e os militares tomariam conta do pedaço, como se diz. Então, pesa sobre o Anderson Torres várias denúncias, além das digitais dele, na invasão à Praça dos Três Poderes, quando ele como secretário de Segurança do Ibanez, do Distrito Federal, não tomou as providências necessárias para proteger
a Praça dos Três Poderes para proteger os três poderes da República, e aí afrouxou a segurança, e aí deu no que deu naquela quebradeira, naquela destruição, né? Então, essa é uma grande questão. Mas a prisão do Anderson Torres também leva a digital do chefe dele, que era o Jair Bolsonaro. Então, aí onde está a questão? Aí onde está a questão? Repare bem, quando saiu o resultado das eleições, o Bolsonaro passou praticamente um mês sem falar nada. Sem falar nada, e enquanto isso já tinha acontecido o bloqueio das rodovias, né, pelos bolsonaristas, pelos terroristas bolsonaristas. Eles já tinham ido depois para os quartéis, né, que é outro absurdo, os terroristas bolsonaristas sendo protegidos nos quartéis, né? Então o Bolsonaro ficou ali caladinho. Será que ele ficou esse tempo todo sem fazer nada? Claro, estava tentando, articular um golpe. Como ele mesmo falou na última live dele, que tentou de tudo, tentou jogar dentro das quatro linhas, mas aí, como eu falei, jogar nas quatro linhas, isso aí implicaria até mesmo a construção da moldura, de uma moldura como se fosse um golpe, com cara de quê? De constitucionalidade, de legalidade. Então o Bolsonaro tentou isso. Então as digitais do Bolsonaro estão também nessa minuta aí, nessa tentativa aí de golpe. Então não é um assunto, essa história dessa minuta, além da invasão dos três poderes, não é uma coisa para se deixar de lado, ignorar de maneira alguma. O Bolsonaro, ele agora finalmente, o Procurador-Geral da República pediu para incluir o Bolsonaro nas investigações sobre a invasão do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Senado. Então, o Bolsonaro pode ser preso, talvez não tão rápido assim, até para não causar tanto, digamos assim, tanto alvoroço, mas no mínimo ele pode ficar inelegível. Pelo que se apresenta até o momento, a situação do Bolsonaro está ficando cada vez mais complicada, porque, claro, ele passou todo esse tempo tramando um golpe, a grande suspeita que se tem, e agora tem a chamada minuta, que foi encontrada na casa de quem? Do seu ministro, do então ministro da Justiça, o Anderson Torres, que foi preso na manhã deste sábado, e já foi preso no Distrito Federal. Então essa é a grande questão. Depois do Anderson Torres, qual será o próximo e como fica a situação do Bolsonaro. Então, Torres pode ter prevaricado ao não informar sobre minuta do golpe, dizem os especialistas. A proposta de decreto instauraria estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral e buscaria anular a eleição vencida por Lula. Trabalho de ministro do TSE deve levar à cassação dos direitos políticos de Bolsonaro, dizem os magistrados. O ministro do TSE, Benedito Gonçalves, é responsável por 15 ações de investigação contra Bolsonaro. Essa é a situação. O Bolsonaro, com medo, já paranoia com essa situação, com medo de grampo do Moraes, Bolsonaro troca o número do celular. O ex-presidente também tem diminuído o uso do celular para ligações e mensagens, incumbindo seus assessores e filhos a tarefa de responder por ele em determinados assuntos. Então essa é a grande história aí, muita coisa para ser esclarecida, e claro, aí
a grande pergunta: será que o Anderson Torres vai segurar essa batata sozinho? Será que não vai ter uma delação? Será que não vai entregar o seu chefe? Ou quais são os riscos, consequências disso? É isso aí. Então comente sobre esse assunto, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as nossas novidades. E até o nosso próximo vídeo.